Você consegue fazer muito dinheiro com esse conceito, porque você pode ter uma taxa de precisão de qual é o próximo movimento. Você pode ter uma taxa de precisão de 70 a 84%. Agora se lembre, se for uma taxa de precisão de 70%, significa que a cada 10 vezes que você fizer isso, você deve ter pelo menos 7, cerca de 7 a cada 10 funcionando. Se for uma taxa de precisão de 84%, você realmente às vezes 8, 9 vezes de vez. Isso é incrível. Você pode se tornar fabulosamente rico nos mercados com probabilidades como essa. Tem que haver um movimento de poder, um movimento de alta. E o que você vê aqui é basicamente uma indicação gráfica do que é um movimento de alta. É apenas um movimento forte, um aumento do preço forte para cima. Na realidade, esse aumento de preço para cima pode ser em formato de uma barra única sólida, como você vê aqui, ou na realidade, você pode ter uma corrida de múltiplas barras para cima que representa a mesma coisa. Ambos os cenários são movimentos de alta. Ambos são aumentos, picos de preço poderosos. Ambos contam como praticamente a mesma coisa. É mais fácil identificar o aumento de força em uma barra sólida e forte para cima. É um pouco mais complexo identificar o aumento de várias barras, mas eu vou dar uma dica-chave. Não há nenhuma interrupção, há pouca interrupção na corrida para cima. Se você tiver uma interrupção, é breve. Então ela tem pouca ou nenhuma interrupção para cima, se você tiver com essa versão de múltiplas barras para cima. E as barras que compõem o movimento são bastante sólidas, são muito sólidas. Então as suas barras são bem sólidas. Você tem uma barra que começa aqui e acaba aqui. Então é uma barra relativamente sólida. Então as barras são basicamente sólidas. Você não tem uma barra como essa em um movimento de poder, onde tem uma grande cauda gigante acima da barra, e essa barra não é considerada ser sólida, ok? Então fácil de identificar, muito fácil de identificar o aumento de preço que nós precisamos se for em uma barra. Um pouco mais complexo se for em múltiplas barras. Então, se estivermos considerando esse aumento de preço em múltiplas barras, queremos que a maioria das barras sejam sólidas em natureza. Elas podem ter pe- pequenas sombras acima ou abaixo, mas nós queremos que a grande maioria das barras, nós queremos que essas interrupções e essas pausas muito curtas, mas na maior parte, ambos os cenários são iguais. Eu quero que todos vocês, sempre que vocês estiverem em um aumento de preço, eu quero que você dividam o movimento em terços. Sempre vamos pensar em terços, aumentos de potência para cima, esse aumento de preço é dividido em terços. Mesmo se você tiver uma sequência de várias barras que representam esse aumento de preço, você vai pensar em terços. O topo terço, o terço do meio e o terço de baixo. Por que isso é importante? O que precisamos para ter a bandeira? Quando a ação está pronta para descansar, quando a ação está pronta para fazer uma pausa, se essa pausa acontecer no ter no topo de um terço do movimento de poder, se o período de consolidação ficar preso no terço superior desse movimento, você tem algo como 84% de chance que, boom, que isso vai acontecer. Agora lembre-se, esse movimento de potência pode ser também em formato de múltiplas barras. Boom, boom, e a consolidação e boom. Nesse cenário que eu desenhei aqui, você fica no topo de um terço desse movimento de múltiplas barras, nessa corrida de múltiplas barras. É muito importante entender isso. Onde você ataca aqui, os meus traders são ensinados a atacar no que chamamos de evento de limpeza. E o evento de limpeza seria o aumento do preço
que rompe acima das últimas 5 barras. Então qualquer movimento que elimina as últimas 5 barras à sua esquerda, você não precisa eliminar todas as barras até aqui, até o começo da esquerda. Então, essa consolidação pode ser feita de 11 barras, por exemplo, mas são as últimas 5 barras que importam, que mais importam. Então, não é a coisa inteira, são as últimas 5 barras. Se você limpar as últimas 5 barras, bum! Você está comprando o rompimento acima das últimas 5 barras da pausa. Não das últimas 10 barras, não toda a pausa, não toda a consolidação. Toda essa consolidação pode ter 12 barras, pode ter 8 barras. Essa pausa inteira pode ser composta de 16 barras, mas são as 5 últimas barras que importam. E independente de qual barra limpa as últimas 5 barras, BUM! Essa é a sua barra de compra. O que acontece, traders? O que acontece? O que acontece se você não tiver a pausa no topo de 1/3? E se ela escorrega para baixo? Uma ação deve descansar depois de um movimento poderoso. Se ela não descansar, ela vai ficar sem gasolina, sem gás. E a continuação desse poder tem menos chances, tem baixas chances de continuar para esse caminho. Ela não consegue simplesmente continuar sem descansar. O descanso acontece de uma de duas maneiras. Nós falamos sobre uma maneira que a sua ação pode descansar, ela pode descansar lateralmente, depois de um certo período de descanso, contanto que esse descanso esteja na parte superior. Boom! Aqui você tem um resultado de 84%, uma probabilidade de 84%. Já falamos sobre isso, mas tem outra maneira que a ação pode descansar. Ela pode descansar dessa maneira. Está vendo aqui? Então, eu quero que você pense sobre isso por um momento. Aqui está sua corrida de touros. O seu descanso virá dessa maneira ou dessa maneira. Agora, ambas maneiras realizam a mesma coisa. Elas permitem que os touros descansem, façam uma parada nos boxes, recuperarem o fôlego e sigam em frente. Bum! Bum! Agora, se você olhar para os períodos de descanso, as linhas pretas, elas não são realmente a mesma coisa, apenas com um ângulo diferente? Se a sua ação faz um descanso lateral, ela precisa ficar no topo de 1/3. Ou todas essas apostas estão canceladas para o rompimento de alta. Se ela começa a descansar em uma maneira diagonal, lateral, então ela deve se manter no topo de 50% da barra de poder. Se não, todas as apostas estão canceladas para uma boa corrida de alta contínua para o lado positivo. A nova alta aqui não está tão alta quanto os 84% do descanso lateral. Então essa está mais próxima de 70%, talvez até um pouco menos, 68, 67, mas vamos arredondar para 70%. Então temos uma chance de 70% que, novamente, lembra que eu disse que você tinha um algoritmo que fazia $1 zilhão com uma taxa de precisão de 7%? Essa é uma taxa de precisão de 70%. Então, se a ação cai aqui, então a ação corre para cima, então ela cai. Para fazer uma nova máxima, uma nova alta, a minha ação agora, ela tem que viajar, viajar, viajar e viajar. E agora, fazer a nova máxima. Quando ela estiver fazendo a nova máxima, ela já gastou muita energia, ela já colocou bastante esforço. E quando a nova alta acontece, uma parte da sua energia já foi gasta. No entanto, nesse cenário, quando você está fazendo boom, essa nova alta,
ela está apenas começando. Você vê a diferença? Então essa nova alta, essa nova máxima é mais recente, mais fresca do que essa nova máxima, porque a corrida começou daqui, versus, nesse caso, a corrida está começando aqui. E ela ainda está fresca, está recente, no ponto de ruptura, de rompimento. Não tanta energia foi gasta para chegar ao ponto de rompimento. Portanto, essa taxa de continuação é mais alta do que essa taxa de continuação. Por causa desse motivo. A maneira como jogamos, como operamos essas duas coisas é muito diferente. A maneira como meus traders operam essas coisas é muito diferente. Nesse cenário, no cenário lateral, de descanso lateral, você está comprando o rompimento da nova máxima. Nesse cenário, boom! Lembre-se, eliminação de 5 barras. Esse é o seu número mágico. Você está limpando 5 barras, boom! Você está pulando na barra que está eliminando as últimas 5 barras. Mas nesse cenário, quando você está escorregando para baixo, quando você está caindo, você não vai comprar aqui, não. Você está comprando aqui, você comprará aqui. Você comprará a barra verde que limpa uma ou duas barras antes dela. 5 barras aqui, 1 a 2 barras aqui. Bum. 1 a 2. 2 se as barras forem pequenas, 1 se a barra for normal. Então, se você tiver um vermelho normal e, bum, o verde elimina ela, chamamos isso de mudança de cor. O verde elimina o vermelho, bum, bum, bum. Mas qual é a chave? A chave é que isso deve acontecer no topo, 50% desse movimento de alta, não no 50% de baixo. Então, enquanto essa mudança de cor, enquanto esse evento, esse aumento de preço verde, que está agora eliminando a barra vermelha, está acontecendo no topo de 50%, agora você tem chances decentes de chegar à nova máxima. Essa não é a deriva lateral, que nós sabemos que tem que ficar no topo terço. Esse não é a escorregada para baixo, o pullback, que nós sabemos que tem que ficar no topo de 50%, certo? Esse meio que desacelera o momento, mas desacelera de uma maneira ascendente. Então agora nós temos as 3 derivas ou as 3 pausas cobertas: a pausa lateral, a pausa que desce um pouco e a pausa que escorrega para cima um pouco. Isso ainda gasta alguma energia. Essa não gasta nenhuma energia. Essa gasta alguma, mas muito pouca energia. E esse ainda está gastando energia um pouco. Então, potencialmente, o que pode acontecer aqui? É isso. Isso pode acontecer e ainda ser um movimento de alta, se você não romper de volta abaixo do topo de 1/3 do movimento inicial de força. Então, se essa queda acontece assim, ainda está ok, mas se a queda rompe de volta o topo de 1/3 do movimento inicial de força, acabou. Agora, os ralis falharão provavelmente, e você tem que tomar cuidado ao tentar comprar o movimento de volta para alta aqui, porque esse é o seu cenário mais provável. Então cobrimos 3 cenários. O cenário 1, a deriva lateral, que se mantém no topo de 1/3 do movimento de força. O pullback, a escorregada lateral para baixo, que se mantém acima da porção de 50% do movimento de força. E o último cenário, que ele também tem que se manter no topo de 1/3 para ser saudável. Se rompermos abaixo, acabou. Então eu vou mostrar o outro lado disso, certo? Eu vou mostrar o outro lado. Então, vamos dar uma olhada nas vendas. Eu sei que agora que vocês sabem os fundamentos do lado da compra, podemos passar pelo movimento da venda rapidamente. Então de queda, esse movimento de queda, você sabe que pode ser um movimento de uma barra sólida ou de múltiplas barras, que são basicamente a mesma coisa. Como se fosse uma barra rompida em pedaços ou uma grande barra,
acelero na queda. Então vamos dividir todos os movimentos de poder em um terço. Se temos um período de respiro na parte inferior de um terço, temos uma chance de ir mais para baixo 84% das vezes. Então, o que estamos fazendo é pegar o que acabamos de cobrir e aplicar para o lado negativo. Então, 84%, se ele consegue se manter na porção de um terço inferior da barra de força. Eu costumava a vender isso. Eu costumava a entrar na venda na base, sabendo que existia uma chance de 84% de uma queda. Eu nem esperava pela queda, eu nem esperava o preço limpar 5 barras, eu entrava na venda na base. E sim, haviam momentos que eu era tirado da base, então eu vendia aqui e era estopado aqui, por exemplo, numa violinada. Mas com frequência, eu tinha ganhos extras por entrar na base. Não estou falando para você fazer isso, mas isso é o que eu costumava fazer. Eu costumava me posicionar naquela base, em antecipação à queda para o lado de baixo. A mesma coisa para o lado positivo, mas eu fazia mais no lado da venda do que eu fazia no lado da compra. Eu sou simplesmente um vendedor natural, eu sempre fui. Eu acho que isso vem das minhas habilidades de formador de mercado durante os anos. Então aqui temos a lateralização, um pullback, que sobe um pouco o preço, e enquanto ele não viola esse nível de 50% do movimento de poder para baixo, temos uma boa probabilidade de você ter uma outra queda para baixo. Então, tudo que esse movimento realmente é uma continuação do que começou aqui, mas ele só precisava de um período de descanso. E meus traders estão querendo entrar aqui na venda, não na nova mínima. Eles querem entrar aqui na venda na mudança de cor. As pessoas que entram na venda aqui normalmente são violinadas. Não fazemos a venda na nova mínima, fazemos a venda lá em cima. E temos o outro cenário. Esse cenário realmente aumenta as chances de que isso aconteça. Por quê? Porque o seu vermelho e não está tendo descanso, entende? O que vai continuar essa queda é um descanso, dessa maneira ou dessa maneira. O que provavelmente terminará é não descanso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Espero que esteja fazendo sentido. Então, se olharmos assim, isso é descanso. Isso é descanso. Isso é não descanso. Isso não é descanso. Então, o movimento, ele é totalmente gasto e agora os touros podem tomar o poder. Eu quero mostrar a vocês esta versão de queda e sem descanso. E então, bum, isso acontece. Se lembre, isso também pode ser formado de múltiplas barras. Então, múltiplas barras, sem descanso e bum. Então, lembra aqui, um movimento de alta, pullback que fica a parte superior de 50% e bum. Ou pode ser assim, bum, fica no topo de 50% e bum. Então pode ser um aumento de preço em uma barra ou pode ser uma corrida de múltiplas barras. Enquanto ficarmos no topo de 50%, estamos bem. Então, olha, descanso, descanso, descanso. O pullback fica no topo de 50% e BUM! Espera um minuto, vamos dar uma olhada dessa maneira. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um aumento de preço e BUM! Fica no topo de um terço. Então vamos lá. Fica no topo de um terço. BUM! Vamos fazer para baixo. Então, um movimento para baixo, boom, topo de um terço, o meio do terço e a parte inferior de um terço. Boom! Eu acho que a gente consegue ver isso um pouco melhor. Ou você
pode ver isso mais como isso. Então, queda, descanso, ficar no fundo dos 50% e bum! Então você pode ver isso aqui, a queda, o pullback se mantém no fundo de 50% do primeiro movimento de força e bum! Certo? Agora vamos olhar o de alta de novo. Ficar no topo de um terço e bum! Então olha, topo de um terço, bum! Fez um pequeno pullback, não rompe o topo de um terço, certo? E então, aqui está a sua versão de múltiplas barras. Então essa barra, ela poderia ser uma barra só, mas não é. É uma queda de múltiplas barras, não é um movimento de aumento de preço na venda, é uma queda de múltiplas barras para baixo. E as barras, elas são, em sua maioria, de controle total, sem muita sombra. E agora você cai, bum! Você fica na porção inferior de um terço do movimento de força, o topo do terço, o terço do meio e o terço inferior. E bum! 84% das vezes isso vai ter algum tipo de continuidade. Você pode fazer muito dinheiro com esse conceito, porque você pode ter uma taxa de acerto de qual é o próximo movimento, uma taxa de precisão de 70 a 80%. Então isso significa que a cada 10 vezes que você faz, você deve pelo menos ter uma continuação 7 vezes das 10. Se for uma taxa de precisão de 84%, você realmente algumas vezes vai ter 8 vezes, às vezes 9 vezes de 10. Isso é incrível. Você pode se tornar fabulosamente rico nos mercados com probabilidades como essa. Isso não apenas nos diz como prever o que é provável ser o próximo movimento, mas também nos ajuda a prever o que é provável ser o início de uma virada. Então, lembre-se que eu disse que se você tiver uma queda como essa, e você fica, e começamos a nos mover para cima. Agora o movimento para cima, bom, estamos usando a porção, a marca de 50%, não do um terço. Essa é a lateral. Então, o movimento que sobe, nós precisamos dividir o movimento na metade. Se passamos essa marca de 50% e especificamente, aqui temos 66%, não vou entrar nos detalhes disso, mas se passarmos 66%, certamente se passarmos 50%, mas se chegamos tão alto como 66%, agora a próxima queda é comprável. Você vê nesse cenário, pessoal, você fica na porção inferior de 50%, então você ainda tem probabilidade de fazer uma nova mínima. Mas se o pullback for alto o suficiente, essa queda deve ser menor do que a última, e isso é um ponto de virada, tipicamente, normalmente, ok? Então, como essa queda aqui, com a qual estamos lidando, ainda ficou na porção de um terço inferior, nós temos que presumir que haverá provavelmente mais fraqueza. Qual é a exceção a isso? Qual é a exceção dessa regra dos um terço, do um terço? Eu vou mostrar que há uma exceção, você precisa saber disso. Vamos dizer que você tem essa queda, bum! E aqui está o seu movimento de um terço na porção inferior. Agora 84%. Você deve estar indo para esse caminho, certo? Para baixo, continuar no para baixo, a não ser que isso continue indo. Você pode continuar tão longe desse movimento de força, que essa negatividade é cancelada. Então a queda
Agora, se ele romper aqui, tudo bem. Agora, se ele continuar indo, bum! Então, o quão mais longe você se afasta do movimento inicial, do problema inicial, maiores são as chances de começar a mudar de volta para o outro lado. Então, aqui temos 84%, mas você tem uma diminuição dessa porcentagem. Então, você tem menos e menos, menos, enquanto você se afasta. Então, esses 84% começam a derreter. E a direção oposta se torna mais provável. E de novo, isso funciona em qualquer tempo gráfico. Estou mudando agora para o tempo gráfico de 1 hora, e você pode basicamente ver essa queda, porção de 1/3 inferior, queda, você ainda está nessa parte inferior. Então o tempo gráfico não importa, nem realmente o item, a ação. Agora, você vê como você teve uma queda aqui, caiu, caiu, e você não teve esse descanso, você teve esse pullback. E agora você precisa cortar o movimento pela metade e você passou bastante da metade. Então agora o pullback, ele tem mais probabilidade de durar por pouco tempo. Porque você caiu, você passou pela marca de 50% acima, então esse pullback é mais provável de fazer uma nova máxima agora. E é exatamente o que você teve em Apple hoje. Agora, esta é a versão em miniatura do que eu estou ensinando a vocês agora. Você vê uma pequena pausa verde? Se nós formos para um tempo gráfico menor, como vamos ver se vamos, vamos ter aqui no 1 minuto. O que você verá nessa manhã, você verá claramente a queda e o descanso na parte de 1/3 inferior, seguido da próxima queda, seguido pela próxima pausa e pela próxima queda. Então, cada uma dessas quedas, então a gente começou a queda aqui, certo? Caiu, fez uma pausa e foi muito suave. Ela não fez um repique lá em cima, ela ficou na porção de 1/3 inferior, certo? E ela durou pouco tempo, e aí caiu. Agora você fez outra pausa que continua na porção inferior de 1/3 da próxima queda, e aí ela gera outra queda, e aí você tem um rally. E o rally dessa queda, ela passa a marca de 50%, o que significa que agora esse próximo pullback deve ter continuação para cima. Isso acontece repetidamente. O que eu ensino aqui hoje é elementar, é básico no mundo técnico de trading. Mas as nuances que eu abordei fazem isso ganhar vida muito mais do que apenas saber a definição dessas coisas, certo? Saber detalhes como a porcentagem que muda algo, quanto mais longe se afasta, menores as probabilidades da continuação da queda, a limpeza de 5 barras, não da base toda, todas essas nuances tornam isso extraordinariamente valioso.